Capítulo 4. Mas anjos sempre aparecem na nossa vida. Os nãos recebidos. Depois de ficar com minha mãe por 90 dias para nos recuperar, voltei a Ji-Paraná para continuar a vida. Essa vida que decidi recomeçar. Agora estava com um vazio imenso, mas iniciei minha trajetória de levar previdência privada às famílias que se interessassem pelo negócio, sempre com o objetivo de conquistar independência financeira para mim e para as famílias que eu visitava. Foram inúmeras as histórias vivenciadas durante esse período, muito aprendizado, muitos amigos conquistados, muitos nãos recebidos. Imagina você que está lendo esse livro agora, chegar em uma cidade onde ninguém o conhece, onde você não tem o apoio do seu pai, o seu maior patrocinador, para dar andamento a um projeto, e não possuir sequer dinheiro para investir em cartão de visita ou qualquer material para o seu trabalho. Foi assim que iniciei. Eu não passava por necessidades básicas financeiras, mas quem está ao meu lado não acreditava no meu projeto. Então eu também não comentava os meus desafios e realizava o meu trabalho com aquilo que tinha, mas sempre com a cabeça erguida e o pensamento que os meus sonhos se tornariam realidade. Lembro-me que deixava meus filhos na escola e ia para o centro da cidade visitar comércios para apresentar e falar do meu trabalho. Mas eu usava o cartão de visita do meu pai, isso mesmo, do meu pai, que já estava falecido. Eu dizia que havia me mudado recentemente e que por esse motivo os meus cartões ainda não estavam prontos. Portanto, eu usava os do meu pai, anotando o meu contato, o verso do cartão. Hoje eu escrevo sem dor. Entendo que foi um aprendizado, mas confesso que na época era desafiador. Às vezes entregava os cartões e chorava muito sozinha. Não foi fácil. Para cada 10 cartões distribuídos no início do trabalho, apenas um se interessava e marcava uma visita para ouvir do que se tratava o produto com o qual eu trabalhava. O meu trabalho era oferecer planejamento financeiro para as famílias, contendo seguro de vida e previdência privada. Era um bom produto. Hoje eu entendo que estava ansiosa demais para vender e isso me prejudicava as minhas vendas, a começar pelo contato com os clientes. Sei que meu entusiasmo era grande, mas o tema era novo e as pessoas diziam que tinham gostado da proposta, mas que me procurariam depois. Aquele papo que conhecemos bem, ou que não tinham jeito para investir, ou até que não acreditavam que a proposta era boa para a família. E assim seguiam os nãos. Não vou relatar todos os 457 na íntegra, apenas os que mais engraçados, ou os doloridos, ou os inesperados. A grande maioria era fruto daqueles cartões do meu pai que eu distribuía na cidade. Diariamente, eu saía para a captação de clientes e no dia seguinte, em horário comercial, agendava as visitas. No horário comercial, no dia seguinte, eu fazia as ligações para agendar as visitas. Em pouco tempo, a proporção de agendamento se tornou ótima, pois a cada 5 ligações eu conseguia fechar pelo menos 4 visitas, e era justamente nessas visitas que eu apresentava o meu trabalho e recebia, na maioria das vezes, o não como resposta. Vamos a alguns nãos, então? O primeiro que escolhi para contar aqui aconteceu na casa de uma família durante uma visita em certa noite, muito chuvosa. Lá estava eu, com todo o meu entusiasmo para levar planejamento financeiro àquela família, o material de trabalho e uma amiga especial que tinha levado junto comigo. O motivo de visitar essa família era que a dona da casa tinha um sonho de montar uma loja de roupas e o esposo dela trabalhava com jardinagem, mas precisamente com podas de árvores. Chovia muito na cidade e alguns bairros ainda não tinham asfalto, como aqueles que estávamos. O meu carro não chegou até essa casa por causa de alagamento na rua,
Parei a alguns metros de distância, arregaçamos as calças e seguimos por aquela rua alagada e cheia de lama. Eu tinha pavor de sapos e pererecas, e à medida que caminhávamos, eu escutava o coachar desses animaizinhos. E confesso que eu tremia. Apesar das circunstâncias, eu acreditava que aquela família iria me dizer um sim. Finalmente chegamos. Fomos muito bem recebidas, mas antes de começar a reunião, a energia acabou, deixando todos no escuro. O dono da casa providenciou uma vela. Com aquela luz, começamos a nossa apresentação. Eu percebia que havia alguns bichinhos pulando no interior da sala e meu pensamento dizia: meu Deus, são pererecas, e agora? Mas me mantive muito profissional, apesar de os dedos dos pés estarem encolhidos, como se isso fosse adiantar alguma coisa. Mas quem tem esse medo entende o que eu estou relatando. Bom, quando a energia voltou, de repente a luz acendeu, tive a prova de que aquelas coisinhas pulando eram mesmo sapos. Fiquei arrepiada de medo, mas me mantive profissional. Naquele momento, era o sim que eu visualizava. Ao terminar a minha apresentação, o esposo perguntou: quanto é esse negócio? Ele falou asperamente e foi rude, e continuou destilando sua ira, dizendo que pagaria por aquele serviço, mas tinha certeza de que a mulher não faria nada com aquilo, porque tudo o que ela fazia dava errado. E continuou a falar daquela forma agressiva: olha, já gastei dinheiro com essa mulher e não é de hoje, então eu pago quanto? Eu tenho dinheiro para pagar, não tenho problema, mas eu tenho certeza que ela vai fracassar. É mais um negócio que ela vai entrar e que não vai dar certo. Confesso que aquilo me doeu muito, porque eu também ouvi aquele tipo de não. E era da mesma forma que tudo o que eu fazia na tentativa de empreender resultava em fracasso. Era muito triste, mas ao mesmo tempo era como se Deus me colocasse numa redoma de vidro para que meu coração não se entristecesse. Naquele momento eu entendi que nem todas as pessoas sentiam a redoma de vidro me protegendo, pois quando temos Jesus como nosso protetor, as palavras podem até nos ferir como objeto cortante, mas nós conseguimos nos recuperar. E diante daquela mulher com o seu marido, eu compreendi claramente através do seu olhar de tristeza, que nunca vou esquecer, que ela não se sentia dentro da redoma de vidro. Eu disse a ela que pensasse com carinho, que eu seguraria em sua mão para seguirmos juntos até iniciar esse projeto. Afinal, era o sonho dela, mas eu estava mesmo, era com um imenso sentimento de frustração e com vontade de levar aquela mulher para casa, cuidar do sentimento dela, que deveria estar muito ferido. Era como se eu pudesse fazer algo e não conseguisse, por estar presa. Eu sabia que poderia ajudá-la, mas ela tinha que me dizer sim. Fomos embora, já tarde da noite, e mais uma vez enfrentamos aquela água toda porque continuava chovendo. No dia seguinte, minha amiga me contou que a mulher brigou com o marido, sofreu uma crise nervosa e precisou ir para o hospital. Eu fiquei muito assustada. Faço questão de dizer que o caso dessa mulher não foi o único que presenciei. E, infelizmente, muitas mulheres sofrem agressão psicológica por terem um homem que acha que, por ser o provedor da casa, é maior e melhor que a mulher. Muitas são terrivelmente humilhadas e se anulam por medo ou insegurança. Deixo aqui o meu relato e com ele o meu protesto. Aproveito para dizer à mulher que sofre que não se cale, nem se anule por causa de situações como essa. Ore, busque o socorro de Deus, converse francamente com seu marido e peça ajuda se for necessário. Não permita que ninguém destrua seus sonhos. Siga sempre em frente. Outro não que ficou bem marcado nessa minha trajetória foi de um motorista de ônibus.
Estudei com a esposa dele na época e a minha mudança já estava ficando clara para as pessoas que conviviam comigo, de alguma forma, pois eu acreditava que minha independência financeira era real, mesmo que o dinheiro naquele momento fosse escasso. Ela ficou bastante interessada em meu projeto, pois via e gostava da minha evolução, de como eu estava caminhando no projeto. Por isso me convidou para ir até a casa dela apresentar o trabalho a seu esposo também. Fui até lá com um amigo. Quando finalizamos toda a apresentação e explicamos como funcionava o início do planejamento financeiro, o moço levantou-se e disse, batendo as mãos em seus braços: Olha, não confio nessas coisas. Não, eu confio nos meus dois braços dirigindo. Essa era a visão dele naquele momento, mas confesso que fiquei pensando nesse não. Como seria a imaginação daquele moço? Será que ele pensava que conseguiria dirigir até a velhice? Será que os sonhos dele eram grandes? Como esse não eu aprendi na realidade? Algo que li em um livro do Augusto Cury. Seu sonho é do tamanho do mundo em que você vive. Ler sempre foi algo prazeroso para mim, de uma forma de buscar conhecimentos. Aqui fica um aprendizado. Às vezes sonhamos pequeno, por isso nossa força diminui. Então significa, de modo oposto, que a nossa fé, o nosso acreditar ou a motivação de seguir em frente e buscar algo novo são atitudes grandiosas. O próximo não que recebi também foi um pouco diferente. Nessa trajetória, distribuindo cartão pelas avenidas e pelo comércio da cidade, encontrei um rapaz que tratou muito bem e me disse que queria muito conhecer a proposta. Agendamos a visita e fui até a casa dele no sábado à tarde, pois, segundo ele, somente nesse dia e horário poderíamos conversar na presença de sua esposa. Chegamos lá, senti que algo estranho, porque ele veio me atender no portão, dizendo que a esposa ainda não tinha chegado e perguntou se eu poderia esperar. Como eu gostava de apresentar o meu trabalho à família, disse que sim. Sempre acreditei que decisões importantes tomadas junto com a família alcançam muito mais resultados. Além de ouvir isso sempre nos treinamentos que a associação oferecia. Sentei-me no sofá da sala e fiquei aguardando. Logo em seguida, o telefone tocou e eu senti que ele ficou sem graça. Ao desligar o telefone, ele disse assim: Olha, ela não vai poder vir. Teria problema agendarmos outro dia? Então liguei outro dia, como ficou combinado, e ele não me atendeu mais. Confesso que eu nunca fui muito insistente nas ligações. Costumava fazer 3 tentativas. Caso não houvesse retorno, eu desistiria e iria para outro contato. Porém, nesse caso, ele atendeu na 3ª tentativa e me disse: Tem como você ir no trabalho da minha esposa? Eu gostei muito do projeto e a forma que você me apresentou. Por isso, eu gostaria muito de conhecê-lo a fundo, mas parece que ela não está entendendo. Peguei o contato da esposa e fui até o seu trabalho. Ela me olhou de cima e embaixo. Sabe aquele olhar de mulher do tipo: o que você quer com meu marido? Senti o olhar enciumado dela, de coração. Fiquei sem saber o que fazer e foi até engraçado, pois ela foi muito rude comigo, dizendo que não queria conhecer nada que viesse de mim e que eu, por favor, apagasse seu contato e o do meu telefone e não ligasse mais nem para ela e nem para o marido dela. Aprendi também que, quando existe insegurança entre um casal, perde-se a oportunidade de aprender e de crescer. Nesse caso específico, falo de nós mulheres, porém sabemos que não são só as mulheres que possuem insegurança no relacionamento. Então fica a dica. Todos esses nãos chegavam como um balde de água fria sobre mim. Chegar em casa e ser recebida pelos filhos, cheios de expectativa pelo seu primeiro sim, não era fácil, mas eu sempre dizia a eles que conquistaríamos a nossa independência financeira,
pois não dependíamos daqueles não. O mais importante era o conhecimento que estávamos adquirindo com aquelas experiências. Era desafiador, mas a vontade de seguir em frente era grande e eu acreditava fielmente que Jesus estava comigo e que o sim iria acontecer no momento certo. Às vezes batia o desespero, o desânimo, mas o que me movia internamente era uma força maior que me fazia acreditar que sou filha amada de Deus e de Jesus e que Jesus sempre está comigo.